Salve, galerinha! Eu sei que o tema está um pouquinho mais confuso, talvez não tenha chegado aí exatamente aí ao seu entendimento, mas como eu disse, calma, pequeno gafanhoto, agora as coisas começam a fazer mais sentido. E lembra, tudo que a gente viu até agora, ele tem uma base estatística, onde desde o início eu disse que você deve prestar muita atenção em relação à média. E aí, lembrando, a média, certo, que a gente já viu lá atrás, é basicamente aí a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Quando a gente chega na média, olhando aí para investimentos, eu vou olhar tudo que aconteceu no passado, vou calcular essa média de rentabilidade e automaticamente essa é a minha expectativa de que continue acontecendo. Óbvio, com oscilação, mas que no futuro essa média continue semelhante. No mês a mês, seja olhando para futuro ou para passado, tudo que mudar ou todos os valores que diferenciem dessa média, nós chamamos aí, olhamos para isso aí com o desvio padrão. E aí, a partir disso, nós entramos aí em intervalos de confiança, como nós falamos aí na última aula, principalmente olhando para a distribuição normal, aquilo que vai ter validade aí para fundos de investimento e ativos de forma geral. Olhei um ativo, vi a sua rentabilidade passada, calculei a média, acredito que ele continuará dentro dessa média e tenho uma expectativa de que ele continue dentro dessa média. Qual o desvio padrão ou até quanto que pode se desviar dessa média? E aí nós entramos nessa distribuição normal. Dentro dessa distribuição normal, nós vamos ter um cálculo da seguinte forma: a média de rentabilidade mês a mês desses meus ativos é o desvio padrão vezes a quantidade de desvios. A média mais o desvio padrão vezes a quantidade de desvios. Calma que isso não cai na sua prova, o cálculo em si, mas é importante que você entenda. E ela pode ir da média menos o desvio padrão vezes a quantidade de desvios. E aí tem um conceito aqui que você vai ter que decorar, que quando eu falo de um desvio padrão, eu estou falando de um padrão aí de um percentual de confiança de 68%. Quando eu falo em dois desvios padrões, eu falo aí de 95% de confiança. E três desvios padrões, 99% de confiança. A gente já vai entrar num tema bem prático que vai te ajudar aí a entender através de um gráfico toda essa informação e a gente vai trazer isso para a prática, principalmente olhando aí para um investimento. Imagine aqui que dentro desse gráfico, dentro dessa curva de distribuição normal, eu tenho aqui a rentabilidade de um ativo qualquer ou de um fundo de investimento indiferente. A rentabilidade esperada, como a gente já falou, ela é sempre utilizada pela média, certo? A média vai estar sempre aqui nesse ponto. Vamos mudar a cor aqui para escrever no gráfico, vai ficar mais fácil para você entender. A média sempre vai estar aqui nesse ponto central. A média é o quê? A média do resultado nos anos, meses passados daquele meu fundo de investimento, certo? Até quanto que eu posso me distanciar dessa média? Então imagine aqui se fosse um número 5, aqui, certo? Esse, hipoteticamente, um 5, onde ele pode se distanciar até 10, 15, 20, né? Ou ele pode chegar a 100, aqui no final, vamos imaginar. E ele também pode chegar aqui a menos 100, certo? Vamos imaginar aí que eu tenha toda essa possibilidade dentro do meu gráfico. Perceba que dentro dessa ideia de gráfico, a maior parte, como eu calculei uma média, como é uma distribuição normal, não estamos falando aí de nada atípico, isso é estatística pura, o normal é que fique sempre muito próximo da média. E aí quando eu falo de um desvio padrão, então lembra, a gente vai calcular o desvio padrão, e quando eu tiver um desvio padrão, esse desvio padrão é quanto eu estou me distanciando da média. Então imagine que um desvio padrão aqui, que ele seja 2, hipoteticamente, certo? Um desvio padrão, ou seja, esse ponto aqui, essa quantidade aqui, que ela vai acontecer em 68% das vezes, é um desvio padrão. Lembra? A gente olhou lá atrás que um desvio padrão ele me dá uma confiança de 68%. Então quer dizer que no meu fundo de investimento, que tem uma média de rentabilidade de 5%, em 68% das vezes dos meses futuro, ele tem a probabilidade de chegar a mais 2
ou menos 2. Então, lembra o desvio padrão, vamos imaginar que um desvio padrão é 2, certo? Então, 5 mais 2, nós estamos falando de 7. 7 positivo, a gente fala aqui, ó, média mais a quantidade de desvios padrões vezes o desvio padrão, então o desvio padrão é 2, um desvio padrão mais. E eu também posso ter isso de forma negativa. Então, o meu fundo de investimento, que a média é 5, pode chegar a 7 ou pode chegar aqui a 3. 5 menos 2 é igual a 3, certo? Esse intervalo aqui, isso vai acontecer em 68% das vezes. E aí o seu cliente vai dizer, poxa, legal, em 68% das vezes, nesse ativo, nesse fundo, eu vou ter uma rentabilidade de 3 até 7%. Mas, e no restante dos meses? Qual que é a possibilidade? E aí você pode ir ampliando. Olha, com a mesma base, com a mesma ideia do desvio padrão, eu posso calcular uma média maior. Em 95% das vezes, lembra, 95%, aqui intervalo de confiança, 95% de confiança, nós falamos de 2 desvios padrões. Então, qual que é a média para 95% dos casos? É a média que eu tenho 5 mais 2 desvio padrão. Média é 5 mais 2 desvio padrão. 2 desvio padrão, que é quem? É o sigma, certo? Então, vamos lá. Aqui, matemática, primeiro eu resolvo quem? A multiplicação. Quanto é o meu desvio padrão? 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 mais 5 é igual a 9. Então, aqui, nesse meu desvio padrão, nessa minha média mais 2 desvio padrão, eu posso chegar a uma rentabilidade de 9%. Mas eu tenho o lado negativo, esse fundo também pode ter uma rentabilidade menor. Então, a média mais 2 desvio padrão. Desvio padrão é 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4 é igual a 1. Isso significa automaticamente que em 95,44%, por isso que é utilizada aí a ideia de 95%, em 95% dos casos, tá, a rentabilidade ela vai ficar nessa linha aqui, certo? Vai ficar de 1 até 9%. E aí o seu cliente vai dizer, poxa, em 95% dos casos vai ficar de 1 a 9%. Legal, aceito, porque num mês, no final das contas, ele vai ficar tudo muito próximo da média, mas num mês ele vai ter 1, no outro ele pode ter 8, ele vai ficar entre 1 e 9. Tá, mas eu quero saber mais. Tem uma probabilidade maior? Tem algo mais assertivo? Eu posso saber o que vai acontecer em 100% dos meses? E você vai dizer, não, não existe, porque isso simplesmente é uma distribuição normal. Aqui eu estou falando em meses normais, mas pode acontecer um novo Covid, pode acontecer um novo ataque do World Trade Center, o 11 de setembro, pode acontecer uma crise política, pode acontecer muitas coisas que não estão dentro da normalidade. Então eu não consigo te dar 100% de certeza. Lembra? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, eu não posso te dá 100% de certeza. Tá, mas qual que é a melhor probabilidade que você pode me dar? Bom, eu posso te dizer que em 99,74%, ou seja, 99%, bem boa essa probabilidade, eu posso te dizer o que deve acontecer nesse período. E aí nós temos aqui aquela ideia que 3 desvios padrões, eles vão ter 99% de confiança. Eu vou seguir a mesma lógica, né? Para cima e para baixo. Média mais desvio padrão vezes a quantidade, média menos desvio padrão vezes a quantidade. Então vamos lá. Qual que é o nosso desvio padrão que foi informado? 2. Qual que é a nossa média? 5. 5 mais 2 vezes a quantidade de desvios. Nesse caso, nós temos quantos desvios padrões? Temos 3 desvios padrões. Então nós temos aí 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5 dá 11, nossa, nem precisou de calculadora, coisa mais linda. Então, eu posso chegar a ter aqui 11% de rentabilidade. Mas tem o outro lado, posso ter o negativo também. Então, vamos fazer a mesma conta, só que com o sinal negativo, a média, olhando aí para a possibilidade negativa. Já descobrimos que 2 é o nosso desvio padrão, vezes 3 desvio dá 6, 6 menos 5, ou 5 menos 6 dá quanto? Menos 1. Então, com 3 desvio padrões, nós estamos falando aqui de menos 1. Nesse caso, eu vou explicar para o meu cliente que em 99% das vezes
o fundo de investimento dele vai render entre -1, ou seja, ele pode ter uma rentabilidade negativa, até uma rentabilidade positiva de 11%. Isso é o que vai acontecer em 99% das vezes. E esse aqui é a ideia gráfica quando a gente fala em distribuição normal. Perceba que aqui nós temos uma diminuição, uma chance bem menor de acontecer. Esse -1, esse zero que ficou fora do caminho. A diferença aqui entre o 9 e o 11, né? O 10, o 11, percebam que ele tem uma probabilidade menor de acontecer dentro dessa curva de distribuição normal. Por isso nós utilizamos a média e o desvio padrão, por isso tão importante você entender esse conceito de média e entender que o desvio padrão é quanto eu estou desviando da média para chegar até esse gráfico de distribuição normal. E aí não tem muita regrinha, você vai ter que decorar isso aqui, que um desvio padrão, quando na sua prova falar assim, qual que é o fulano de tal tem ou mostra esse gráfico aqui e ele te mostra uma rentabilidade aqui de 7 a 3, né? E a média é 5. Então você vai fazer esse cálculo aqui, 7 mais 3 dá quanto? Dá 10. 10 dividido por 2 dá quanto? Descobrir a média. Nossa! Média, professor! 5. 5 mais 1 desvio padrão. Qual que é o meu desvio padrão? Vou descobrir esse desvio padrão, esse desvio normalmente já vai ter dito aí na sua prova, 5 mais 2, posso chegar a 7 ou posso chegar a 3. Isso equivale a quanto por cento de confiança? 68%. Aí se eu tiver dois desvios padrões, que daí eu vou mudar essa conta. Daí você tem 95%, desculpa, de confiança. E por fim, você pode chegar aí até um intervalo de 99% de confiança, ou seja, em 99% dos meses a tendência é que o seu fundo ele saia de -1 até 10. Quanto? Não sei. Ele vai estar entre esses números, entre -1 e 11, né? Não 10, perdão, e 11. E aí você entendeu então todo esse conceito, perceba que todos esses cálculos aí eles vão chegar sempre naquela ideia de média também. E aqui depois que você entendeu esse conceito, você só precisa lembrar, um desvio padrão 68% de confiança, dois desvios padrões 95% de confiança e três desvios padrões 99% de confiança. Entendeu esse conceito aqui, entendeu a importância da média, entendeu que o desvio padrão é o que vai te distanciar dessa média, fechou mais esse ponto aqui do módulo 7. Nos próximos módulos a gente volta a falar de outros temas, porque a gente tem outros indicadores aí para mensurar e gerir a performance e o risco de uma carteira ou de um tipo de investimento específico. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!